Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? Como vocês estão? Cada vez mais perto de nos reencontrarmos, né? Eu creio que nas próximas semanas estaremos juntos aí novamente, né? Tomando os devidos cuidados, né? Colocando as nossas máscaras, né? Tendo o cuidado de não colocarmos as mãos, né? Nos olhos, né? Boca e nariz a máscara vai estar impedindo, né? E a expectativa é grande, irmãos, que a saudade já aperta. E estamos aqui para fazermos a terceira parte do nosso estudo acerca de dízimos e ofertas, amém? É muito importante, né? Como eu sempre falo, o retorno que vocês nos têm dado, ok? Muito importante. Você que ainda não está inscrito lá no nosso canal, né? Procura lá no YouTube, Rafael Guarnier. Tem uma série de vídeos lá já, tem assuntos poderosos da Bíblia Sagrada, né? Eu sou diácono da Comunidade Evangélica da Zona Norte, para você que não me conhece, que eu sou aluno de uma escola teológica, né, chamada Escola do Reino. Faço parte também de uma outra escola chamada Ruá Elohim, e estamos aqui compartilhando um pouquinho da Bíblia, né, e um pouquinho desses estudos. Eu espero que todos vocês estejam sendo poderosamente abençoados. Amém? Então, dando continuidade, e hoje vamos falar de uma parte mais prática, ok? Eu queria te perguntar como você dizima, né? Como você dizima? Como você dizima? Na Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar 5 tipos de dízimos, os quais nós vamos falar hoje nesse vídeo. São 5 tipos de dízimos. 3 tipos são referentes à lei, né? E para nós hoje esses dízimos são impossíveis. E 2 dízimos não estão ligados à lei. E esses são que nós devemos praticar. Desses 2, mais especificamente, que vamos praticar, que devemos praticar, eu vou falar no nosso último vídeo da série, né, na parte 4, que eu vou estar liberando terça-feira. Ok? E hoje a gente vai ver muito mais aprofundado os 3 tipos de dízimos que não são possíveis para nós hoje e que, logicamente, estão linkados, né, estão ligados à lei. Ok? Lembrando que a lei foi dada a Moisés. Ok? Beleza? Bom, como eu sempre recomendo, abra sua Bíblia, já fique com a sua canetinha e seu marca-texto, marque e anote, né? Pega um pedacinho de papel também, vai anotando os textos, as referências. Estamos aqui estudando, amém? Bom, abra sua Bíblia comigo em Números 18, número 18, versículo 21. Números 18, versículo 21. Tá? A gente vai ver o primeiro dízimo aqui, no 18, 21. Lembrando que a palavra dízimo no hebraico é maser, maser. Né? E esse primeiro dízimo aqui, especificamente, que a gente vai ver, é o maser rishon. Rishon, maser rishon, primeiro dízimo, ok? Então, versículo 21 de Números 18 vai dizer assim: E eis que os filhos de Levi e eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança, pelo ministério que executam o ministério da tenda da congregação. Então, irmãos, Deus aqui, ele está dando todo o dízimo ao povo, né, do povo. Então, o povo de Israel dá o dízimo, né, em troca do trabalho 12 levitas na tenda da congregação. Esse é o chamado dízimo dos levitas, ok? O primeiro dízimo, né, como eu já falei, é o Maaser Rishon, primeiro dízimo, dízimo dos levitas. Versículo 24 de Números 18. Porque os dízimos dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Né? Então eles não receberam terra,
eles não receberam terra como herança. A tribo dos levitas era uma tribo que não tinha terra e eles estavam dissolvidos, vamos dizer assim, pelas outras 12 tribos. Ué, Rafael, peraí, agora 12 tribos? Peraí, então já tinha a tribo dos levitas e tínhamos mais 12 tribos? Exatamente, irmãos. Eu quero te lembrar que José, um dos filhos de Jacó, foi governador no Egito e foi dado como morto. Lembra que ele foi dado como morto? Mas quando há o reencontro, né, de Jacó com José, José vai apresentar os netos para Jacó e Jacó vai adotá-los como filho. Então é por isso que você tem a tribo de Efraim e você tem a tribo de Manassés. Então lembra, José morre, entre aspas, né, foi dado como morto, então sobraram 11 filhos. Dos 11, a tribo de Levi não tinha território. Então você coloca mais 2, que são os netos que foram adotados como filhos por Jacó, por Israel. Então você tem um total de 12 tribos territoriais, mais uma tribo, vamos dizer assim, sem território. Mas logicamente que, por não ter herança territorial, essa tribo vivia dos dízimos de todo o povo. Deu para entender? Né? Então, e os levitas, quando recebiam o dízimo, né, eles tiravam o dízimo dos dízimos e entregavam ao sumo sacerdote, no caso, a Arão, né? E lá com seus 2 filhos, Eleazar e Tamar, que faziam um serviço, né, de sumo sacerdote, eles auxiliavam o sumo sacerdote, ok? Versículo 26. Também falarás aos levitas e dir-lhes-ás, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado por vossa herança, deles oferecereis uma oferta alçada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Pegou? E então esses dízimos dos dízimos que os levitas tiravam eram entregues a Arão, ao sumo sacerdote. Ok? Versículo 28. Assim também oferecereis ao Senhor uma oferta alçada de todo o vosso dízimo, de todos os vossos dízimos, que receberdes dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote, né? O sumo sacerdote. Tremendo isso, né? Pegou aí, esse é o primeiro dízimo, ok? Hebreus 7, Novo Testamento, vai dizer assim, ó, filhos de Levi, né, que você pode ler lá depois, ele vai dizer que os filhos de Levi, eles tinham ordem de cobrar o dízimo, né, dos seus irmãos, ok? Então esse é o primeiro dízimo, tá? Ainda em Números 18, versículo 31, vai dizer assim, ó, e o comereis em todo lugar, comereis o dízimo em todo lugar, vós e vossas famílias, porque o vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação. Ou seja, é uma recompensa pelo trabalho, ok? Então, primeiro pelo povo nas mãos dos levitas. Então, o primeiro dízimo era dado pelo povo nas mãos dos levitas, ok? E os levitas tiravam os dízimos dos dízimos e davam ao sumo sacerdote Arão, ok? Perceba que o objetivo desse primeiro dízimo aqui, né, o objetivo não era o templo, não era a tenda, não era o tabernáculo, era os levitas, ou seja, aqueles que prestavam serviço na tenda e o sumo sacerdote Arão, ok? Então perceba aqui, esse dízimo, que é chamado primeiro dízimo, é o Maaser, como eu já falei, Maaser Rishon, que é o primeiro dízimo, ok? O segundo dízimo é o Maaser Sheni. Esse dízimo, segundo, é um dízimo cerimonial, ok? Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio 12. Vamos lá? Deuteronômio 12. Deuteronômio 12, versículo 11. Perdão, Deuteronômio 12, versículo 5. Primeiro versículo 5. Olha o segundo dízimo aí, ó. Né? Antes de falar do segundo dízimo, vamos ver isso aqui, ó. Mas o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as tribos, né, por ali pôr o seu nome, ou seja, de todas as tribos você vai
né? Tem um lugar ali que o Senhor vai pôr o seu nome. Buscareis para a sua habitação e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas, das vossas ovelhas. E ali comereis perante o Senhor, vosso Deus, e vos alegrareis em tudo em que puserdes a vossa mão, vós e as vossas casas, no que abençoar o Senhor vosso Deus. Vós e as vossas casas, no que abençoar o Senhor vosso Deus. Então vamos ver aqui o versículo 11, que vai falar especificamente mais do segundo dízimo, olha só. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis tudo o que eu vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alçada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos que fizerdes ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor, vosso Deus, e vossos filhos, e vossas filhas, e os vossos servos, e vossas servas, e o levita que está dentro das vossas portas. Pois convosco não tem parte nem herança. Então o segundo dízimo é o chamado Maaser Sheni. Esse dízimo é cerimonial. Tá? Veja, os levitas eles viviam em 1/4 da cidade, tá? Porque o templo em si ele ocupava 1/4 da cidade. O templo. Né? Deveriam comer dentro do santuário esse dízimo cerimonial e deveriam levar, né, a Jerusalém com toda a sua família, ou seja, eles iriam para Jerusalém com toda a família dentro do templo e comeriam esse dízimo dentro do templo. Né? E, por exemplo, se um levita do templo chegasse ali, se assentasse com, né, essa família, ele poderia comer livremente, porque era uma oferta, né, era um dízimo chamado cerimonial, era uma cerimônia que essa família deveria fazer. Ok? Então pegava, ia para Israel para comer esse dízimo, né, no templo. Então perceba que não é possível se fazer esse dízimo também ligado à lei. Tá? Deuteronômio 14, 22. Deuteronômio 14, 22. Diz assim, ó: certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que a cada ano se recolher no campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor, né? Para que aprendas a temer ao Senhor, teu Deus, todos os dias. Irmãos, essas palavras são espírito, né? O próprio Senhor fala que as minhas palavras são espírito. E o espírito deve nos transportar para aquela época, para que a gente possa entender. Então, a cada ano, a cada ciclo sabático, você tinha esse segundo dízimo, né? Você tinha esse segundo dízimo. E o temor está ligado ao dízimo, né? Esse Maaser Sheni é o temor ligado a ele. Então, não é 10%, porque ele já tirou 10% lá atrás, no primeiro dízimo, que era o dízimo dos levitas, ok? Nesse segundo dízimo, ele vai tirar, né, os melhores frutos. Ó, 23, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, para lhe fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, os primogênitos das suas vacas, ovelhas, para que aprendas a temer o Senhor teu Deus. 24, e quando o caminho te for tão comprido, aqui é o seguinte, né, deixa eu dar um resumo aqui para a gente ganhar tempo. Né? Quando o caminho for muito comprido, né, por exemplo, se ele mora longe de Jerusalém, longe do templo, o que ele pode fazer? Ele vai dar recomendação aqui. Você vai vender os melhores frutos, a melhor colheita, você vende, troca por dinheiro, ata esse dinheiro no pulso e vai para Jerusalém com a sua família. Chegando em Jerusalém, você pega o dinheiro, compra aquilo que você deseja ofertar ao Senhor e está tudo resolvido. Você vai comer e fazer toda a cerimônia. Então, o segundo dízimo, Maaser Sheni, ele é Maaser Sheni, ele é cerimonial, ok? Então, do resto, tirou os 10%, sobrou 90%.
os melhores dos melhores frutos, né? Tira a 10ª parte e come junto com os levitas. Olha aqui quem chegou. É o Samuca de cabelinho cortado, igual do papai também, né? Tá lindão. Um beijão. Tá bom? Obrigado, meu amor. Tá? Te amo. Fecha a porta, tá bom? Então percebam. Coisa linda, né? Percebam. Do resto, os melhores... O que sobrou dos 90%, eu vou agora escolher os melhores frutos, tá? E eu vou pegar esses melhores frutos e vou comer numa cerimônia dentro da porta, dentro dos muros do templo, né, com a minha família, os meus servos, os meus empregados, se eu tiver, comer ali com todos eles, né? E detalhe, se um levita vier e se assentar para comer, ele vai fazer isso livremente, ok? Se fosse muito distante, eu poderia vender os melhores frutos da minha colheita, pegar o dinheiro, atar no pulso e partir para Jerusalém, porque poderia ficar inviável, né? O tamanho da colheita, a distância, acabaria ficando muito caro, talvez o transporte e tudo mais, ok? Então, esse segundo dízimo, né, é um dízimo que nós chamamos de cerimonial, ok? 28, no versículo 28 do mesmo texto, Deuteronômio 14, a gente vai ver o terceiro dízimo. Qual é o terceiro dízimo? Esse terceiro dízimo era para ser feito no terceiro e sexto ano do ano sabático, né? Do terceiro e sexto ano do ano sabático. Esse dízimo, né, é o chamado Maaser Ani. Maaser Ani. Então perceba, já tinha o primeiro dízimo, né, Maaser Rishon, o segundo dízimo, Maaser Sheni, e o terceiro dízimo agora, né, que é o Maaser Ani. Esse Maaser Ani era no terceiro e sexto ano. Então o ano sabático ele completava no sétimo ano. No terceiro e sexto ano tinha esse terceiro dízimo aqui. Tá? Vamos ver como é que era esse dízimo aqui? Ao fim dos 3 anos tirarás todos os dízimos da tua colheita. No mesmo ano recolherás dentro de tuas portas, né? E recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda obra que as tuas mãos fizerem. Então perceberam aqui? Esse Maaser Ani, ele não isentava o povo do primeiro, do Maaser Rishon, e não isentava do segundo dízimo, ok? Do Maaser Sheni. O Maaser Ani era feito no terceiro e sexto ano, né? A cada 3 anos eles faziam o Maaser Ani, que é o terceiro dízimo. Detalhe, esse povo judeu, né, os judeus, eles dão muito mais de 10% da contribuição em tributos ao Senhor. Perceberam? Ficou claro isso, né? Agora entenda aqui, hoje esse dízimo, né, o Maaser Ani, é muito mais conhecido pelo termo Tzedakah, que a gente viu lá em Levítico, né, existe uma lei que não pode haver miseráveis, né, pedintes em Jerusalém. Então a pessoa no terceiro e sexto ano sabático, né, ela faz o quê? Ela grita, né, nas ruas, Tzedakah, que quer dizer faça justiça a mim. E ela pode ser sustentada, ela recebe parte dos dízimos, né, dos proprietários judeus, ok? Já ouviu essa história, né, que entre os judeus não existe pessoas que passam necessidade, ok? Então é essa a explicação aqui. É o chamado Maaser Ani, ou terceiro dízimo, né, que é muito mais de 10%. Ok? Então, o que eles contribuíam? Porque eles contribuíram com o Maaser Rishon, com o Maaser Sheni e agora o Maaser Ani. Detalhe, qual era o povo específico desse terceiro dízimo? Né? Eram os levitas, o estrangeiro, o órfão e a viúva, certo? Mas perceba que tinha aqui uns pré-requisitos. Esse estrangeiro, ele tinha que não ter parente na terra. O órfão, ele não podia ter irmão mais velho, tá? E a viúva sem filhos, para poder receber, para fazer parte desse dízimo, ok? Então, isso é interessante, né? Que até em Atos 6 vai ter uma discussão lá entre os apóstolos, né? Porque eles queriam, alguns
pensavam que tinha que dizimar acerca do Maaser Ani para as viúvas estrangeiras, e outros disseram que não, e aí já, né, começa aquela discussão ali entre os apóstolos, né, uns achando que tinha que dizimar, outros que não, né, e a gente já entende aí um pouquinho acerca da graça, né, os filhos por adoção. Logicamente que essas viúvas, ainda que estrangeiras, agora elas vão fazer parte do dízimo também, desse Maaser Ani, ok? Então, perceba que esses 3 dízimos que eu falei, né, o primeiro dízimo dos levitas, que chegava a Arão também, através dos levitas, o dízimo dos dízimos. O segundo dízimo, que é cerimonial, né, que eu fazia com a minha família, ok? Pelo temor do Senhor. Né? E o terceiro dízimo que a gente acabou de ver, que é o Maaser Ani, que era uma espécie de doação, era uma espécie de... Hoje seria considerado, vamos dizer assim, uma caridade, né? Mas não era esse o aspecto, tá? Os 3 dízimos, para nós hoje, eles são impossíveis de praticar. Por quê? Porque você primeiro tinha que ter uma colheita, né? Você tinha que ter uma colheita. Segundo, você tinha que ter um templo em Jerusalém para levar lá o seu dízimo. Né? O terceiro, órfão, viúvo, estrangeiro, tá? Que teriam que fazer parte aí dessa questão. E principalmente pelo fato deles estarem ligados à lei. Lembre-se, nós não dizimamos pela lei. Nós não fazemos parte da lei. Nós vivemos o tempo da graça, ok? Nós não temos que cumprir rituais da lei, tá? Então, Rafael, você já falou de 3, sobrou 2 outros dízimos, né? Quais são os outros dízimos? Vamos lá ver, a gente já falou dele. Gênesis 14, né? O dízimo de Abraão, né? Que ainda se chamava nessa época Abrão. Vamos lá, Gênesis 14, volta aí comigo, abre a sua Bíblia, Gênesis 14. A gente viu lá no versículo 17, né? Vamos ler a partir do 17. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro de Abraão, tá? Depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e os reis que estavam com ele, até o vale de Savé, que é o vale do rei. Eu falei, né? Esse vale é o vale do Meguido, onde vai acontecer a batalha do Armagedon, tá? Versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Então Melquisedeque, rei de Salém, deu pão e vinho para Abraão, em forma de reconhecimento da vitória que ele teve sobre os reis. 19. E abençoou e disse, bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Então esse é o dízimo aí, é o primeiro dízimo que a gente tem que se basear, né? Para os nossos dízimos. Perceba que esse dízimo aqui que Abraão deu não é dízimo de colheita. É dízimo de quê? De despojos de guerra, ok? É dado por reconhecimento. Por quê? Porque ele foi para uma batalha contra reis, não era um rei só, eram 5 reis, né? E ele com apenas 318 homens ganhou aqueles 5 reis. Então ele, reconhecendo que somente a mão do Senhor poderia fazer aquilo por ele dá o dízimo de tudo, todos os despojos. Então, o dízimo de gratidão e reconhecimento é aquele que a gente deve fazer, né? Vamos ver o último aqui. Eu estou falando deles superficialmente, porque no próximo vídeo a gente vai falar deles aprofundadamente. Aprofundadamente, ok? Tem aprofundadamente? Acho que tem, né? Mais profundamente, vamos dizer assim. Gênesis 28, versículo 22, vai lá. 28, 22. E esta pedra que tenho posto por coluna será casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Né? Então, veja, tudo quanto me deres, dizimarei. Jacó está falando aqui, né? Então, Jacó está dizendo, ó, vamos ler aqui que ele fala. 20, versículo 20 de Gênesis 28. E Jacó fez um voto. Veja que esse dízimo é através de um voto. Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e eu darei o dízimo de tudo. Tremendo, né? Então, perceba, eles são, Abraão e Jacó, tanto Abraão quanto Jacó, eles são anteriores à lei. Lembra que a lei foi dada por Moisés, está lá em Êxodo 20. Deixa eu só confirmar aqui. Mas é isso mesmo, Êxodo 20, a partir do versículo 1,
a lei vai estar sendo dada ali, ok? Então a nossa prática de dízimo, ela tem que ser espelhada em quem? Ela tem que ser espelhada no dízimo de Abraão e no dízimo de Jacó, tá? Gênesis 14 e Gênesis 28, ok? Então só recapitulando para a gente fechar, porque no próximo vídeo a gente vai falar especificamente desses dois dízimos, o dízimo de Abraão e o dízimo de Jacó. Primeiro, Maaser Rishon, que é o dízimo dos levitas, né, que chegava do dízimo para Arão, para o sumo sacerdote. O segundo é o Maaser Shani, que é um dízimo cerimonial que fazia com a minha família no templo em Jerusalém. E os levitas podiam vir participar livremente desse dízimo. Era o dízimo que já era retirado os 90%, e você tinha o dízimo depois dos melhores frutos que sobraram. Os melhores, só os melhores eu pegava e levava. Isso eu estou falando aqui no cerimonial do judeu, tá? Terceiro, Maaser Ani, que era dado aos pobres, né? 5 classes de pobres, 3 classes de pobres aí no caso, que é citada lá, mais os levitas, né? O quarto e o quinto eram dados, né, a Abraão por gratidão e Jacó por reconhecimento de tudo aquilo que Deus ainda faria por ele. Então ele já faz um voto que vai dar o dízimo acerca de tudo, ok? Abre sua Bíblia para a gente fechar em Malaquias 3:10, né? Um texto famosíssimo, né? Quando se fala em dízimos e ofertas. Vamos interpretar esse texto agora da maneira correta, depois desse estudo rápido que fizemos. Vamos tentar ver se a gente consegue interpretá-lo de uma maneira de acordo com o estudo que nós fizemos, ok? Malaquias 3, versículo 10 vai dizer assim, ó: Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, né? Diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Perceba, quando ele fala trazer todos os dízimos, ele está se referindo a quais dízimos? Os 3. O Rishon, né? O Maaser Rishon, o Maaser Shani e o Maaser Ani. Tá bom? São esses 3 dízimos que nós vimos, ok? E perceba que ele está falando de mantimento, né? Ele não está falando aqui dos dízimos, né, para outra coisa que não seja mantimento. Então, no Antigo Testamento, o dízimo não tinha o foco do templo, mas ele tinha o foco em quê? Ele tinha o foco, né, nas pessoas, no mantimento, na manutenção das pessoas. Vamos abrir um pouquinho mais isso e fechamos? Vamos abrir um pouquinho mais isso e fechamos aí? Abre sua Bíblia em Neemias, capítulo 13, Neemias, capítulo 13, versículo 5. Olha isso. E fizeram-lhe uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de alimentos, o incenso, os utensílios, os dízimos do grão, do mosto, do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores, porteiros, como também ofertas alçadas, né, oferta alçada para o sacerdote. Então, olha a ordem então desses dízimos do Antigo Testamento: sacerdotes, levitas, cantores, porteiros. Primeiro atendia-se essas 4 classes que serviam na casa do Senhor trabalhando. Atendeu as 4 classes, aí você vai também para quem? Para os estrangeiros, né? Atendeu primeiro aqueles que trabalham, porque o Senhor não pode atender o restante se ele não atender primeiro aqueles que trabalham para ele na sua casa. Deu para entender? Depois ele vai para estrangeiros, órfão e viúva, ou seja, os desamparados da terra. Com aqueles pré-requisitos, né? O estrangeiro não podia ter parente na terra, né? O órfão não podia ter irmão mais velho e a viúva não podia ter filhos, ok? Então, primeiro cuida da própria casa e depois vai cuidar, né, dos desamparados da terra. Perceberam aí? Então, temos essas 7 classes que recebiam desses 3 dízimos, né, que a gente falou, tá ok? No próximo vídeo, como eu falei, a gente vai ver, né, como nós devemos nos espelhar nos nossos dízimos, né? O nosso coração tem que ser grato, ok? Um reconhecimento de gratidão. Então a gente vai falar do dízimo de Abraão e o dízimo de Jacó e encerraremos a nossa série, ok? Espero que você tenha gostado, né? E possa fazer esse estudo e ser tremendamente
abençoado, ok? Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado por cada um desses alunos que tem se dedicado a estudar um pouco mais da Tua Palavra, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem nos revelado coisas poderosíssimas que podem mudar a nossa vida, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te agradecemos, Pai, e somos gratos por tudo que o Senhor fez e como reconhecimento, né, como gratidão, como reconhecimento do Senhor no trono da nossa vida. Dizimamos, tiramos a nossa primícia e ofertamos na sua casa. Pai, muito obrigado. Continua sobre tudo, continua controlando tudo. Nós somos apenas, morremos para nós mesmos, para fazer a tua vontade. Te louvamos, te agradecemos e te peço, Senhor, abra os olhos do teu povo para que nós não venhamos perecer através da falta de conhecimento da palavra. Te louvamos, te engrandecemos e somos gratos a ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado. Muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Um abraço, até o próximo vídeo, né, onde vamos falar do dízimo de Abraão, ok? O dízimo de Jacó. Um beijão até terça-feira. Graça e paz.